Apologia de Sócrates. Terceira parte. Sócrates se despede do tribunal. 27. Por não teres querido esperar um pouco mais de tempo, atenienses, ireis obter, da parte dos que desejam lançar o opróbrio sobre a nossa cidade, a fama e a acusação de haverdes sido os assassinos de um sábio, de Sócrates. Porque quem vos quiser desaprovar, me chamará, sem dúvida, de sábio, embora eu não o seja. Pois bem, tivesseis esperado um pouco de tempo, a coisa seria resolvida por si. Só vedes, de fato, a minha idade. E digo isso não a vós todos, mas àqueles que me condenaram à morte. Digo, além disto, mais o seguinte a esses mesmos: é possível que tenhais acreditado, ó cidadãos, que eu tenha sido condenado por pobreza de raciocínios, com os quais eu poderia vos persuadir, se eu tivesse acreditado que era preciso dizer e fazer tudo para evitar a condenação. Mas não é assim. Caí por falta não de raciocínios, mas de audácia e imprudência, e não por querer dizer-vos coisas tais que vos teriam sido gratíssimas de ouvir, choramingando, lamentando e fazendo e dizendo muitas outras coisas indignas, as quais, é certo, estáis habituados a ouvir de outros. Mas, nem mesmo agora, na hora deste grande perigo, eu faria nada de inconveniente, nem mesmo agora me arrependo de me ter defendido como o fiz. Antes, prefiro mesmo morrer, tendo me defendido deste modo, a viver daquele outro. Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém convém tentar todos os meios para fugir da morte. Até mesmo nas batalhas, de fato, é bastante evidente que se pode evitar morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem. E muitos outros meios há, nos perigos individuais, para evitar a morte quando se ousa dizer e fazer alguma coisa. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e lépidos, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, que sois criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa, e talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim. Eu creio que cada qual foi tratado adequadamente. Agora, pois, quero vaticinar-vos o que se seguirá, ó vós que me condenastes, porque já estou no ponto em que os homens podem vaticinar, quando estão para morrer. Digo-vos, de fato, ó cidadãos que me condenam, que logo depois da minha morte virá uma vingança muito mais severa, por Zeus, do que aquela pela qual me tendes sacrificado. Fizeste isto, acreditando subtrair-vos ao aborrecimento de teres de dar conta da vossa vida. Mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. Em maior número serão os vossos censores, que eu até agora contive, e vós separastes. E tanto mais vos atacarão, quanto os mais jovens forem, e disso tereis maiores aborrecimentos. Se acreditais, matando os homens, entreter alguns dos vossos críticos, não pensais bem. Esse modo de vos livrardes não é de certo eficaz nem belo, mas belíssimo e falíssimo é não contrariar os outros, mas aplicar-se a se tornar, quando se puder, melhor. Faço, pois, este vaticínio a vós que me condenastes. Chego ao fim. Quanto àqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer de conversar
com eles a respeito deste caso, que acaba de ocorrer enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de ter de ir ao lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo este pouco de tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversarmos mais um pouco, enquanto se pode. É que a vós, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim, de fato, ó juízes, uma vez que, chamando-vos juízes, vos dou o nome que vos convém, aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual do demônio, daimon, gênio, em todos os tempos passados, que me era sempre frequente, e se oponha ainda mais nos pequeninos casos, cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse muito bem. Ora, aconteceram-me estas coisas, que vós mesmos estáis vendo e que, de certo, alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal de Deus não se me opôs, nem esta manhã ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo este processo, não se opôs uma vez, nem a um ato, nem a palavra. Qual suponho que seja a causa? Eu vou-la direi. Em verdade, este meu caso pode ser um bem, e estamos longe de julgar retamente quando pensamos que a morte é um mal. E disso tenho uma grande prova, que, por muito menos, normalmente, o meu gênio se me teria oposto, se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Passemos a considerar a questão em si mesma, de como há grande esperança de que isso seja um bem. Por que morrer é uma ou outra dessas duas coisas? Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e para a alma uma migração deste lugar para um outro. Se, de fato, não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que, se alguém escolhesse a noite na qual tivesse dormido sem ter nenhum sonho, e comparasse essa noite às outras noites e dias de sua vida, e tivesse de dizer quantos dias e noites na sua vida havia vivido melhor e mais docemente do que naquela noite, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente, porquanto, desse modo, todo o tempo se resume a uma única noite. Se ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar, e se é verdade o que se diz, que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Porque, se chegamos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais diria que fazem justiça a Colá, Monos e Radamante, Eaco e Triptolemo, e todos os outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então essa viagem uma viagem de se fazer pouco caso? Que preço não sereis capazes de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade, pois para mim, especialmente, a conversação a colar seria maravilhosa quando eu encontrasse Palamedes e Ajax, Telamônio e qualquer um dos antigos, mortos por um injusto julgamento. E não seria sem deleite, me parece, confrontar o meu com os seus casos, e o que é melhor,
passar o tempo examinando e confrontando os de lá com os de cá, os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros, e acreditam ser sábios sem o ser. A que preço os juízes não se consentiria em examinar aquele que guiou o grande exército a Troia, Ulisses, Sísifo ou os incontáveis outros? Isso constituiria inefável felicidade. Com certeza, aqueles de lá são mais felizes do que os de cá, mesmo porque são imortais, se é o que se diz é verdade. Ora, é preciso que eu vos escreva os meus passos, como de quem se cansava para que o oráculo se tornava acessível a mim. Depois dos políticos, fui aos poetas trágicos e dos ditirâmbicos fui aos outros, convencido de que, entre esses, eu seria de fato apanhado como mais ignorante do que eles, tomando, pois, os seus poemas. Dentre os que me pareciam os mais bem feitos, eu lhes perguntava o que queriam dizer, para aprender também alguma coisa com eles. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isso é justo que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhinhos ficarem adultos, atormentai-os como eu vos atormentei. Quando vos parecer que eles cuidam mais de riquezas e de honrarias do que da verdade, e se acreditarem ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-os como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhe é devido. E se fizerdes isso, terei de vós o que é justo, eu e os meus filhos. É a hora de irmos, eu para a morte, vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem.